Saudações, amigos da TV Polo! Estamos iniciando mais um Tá na Tela, o seu programa de cultura pop e afins. Para o nosso bate-papo de hoje, eu conto com a presença do meu amigo Wellington Araújo. Prazer, valeu, gente. Obrigado pela presença. Obrigado aí, gente. Tá aqui. Eu que agradeço na presença. A presença, desculpa. Obrigado pelo convite. Não, na verdade, podemos nos sentir agradecidos mutuamente, né? Sim, com certeza. Nós já somos amigos de longa data, então Verdade. essas formalidades aqui não são necessárias. Então tá bom, então. Então, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Já estamos tentando agendar a sua vinda para cá já há algum tempinho, né? Sim. E eu fico feliz de ter aceitado, porque é mais um amigo para bater papo aqui comigo. Legal, pô. Prazer. Vi os outros programas também, bem legal. Tava devendo essa visita aqui para você também, tava devendo. Até porque amigos nossos já vieram aqui. Amigos incomuns nossos já vieram, todos quase. Quase todos. Tem uma listinha ainda para completar. Então tá bom. Que bom. Então, Wellington, você, obviamente, é um dos meus amigos que eu sei que gosta das mesmas coisas que eu. Né? Sim, que é o tema do programa, cultura pop, né? Que envolve desenhos, filmes, né? E digamos assim que essa resenha, como a molecada hoje fala, né? Sim. Já tem uma longa data, já trocou umas figurinhas em outros carnavais, né? Sim. Você pode dizer de onde foi isso, Afio? Olha, essa resenha já tem uns 20 anos aí, né? Quando nós trabalhamos na Cursan, lá no setor do Cutiapará, né? Quando era Parques e Jardins, na época, né? Que era o setor. A gente trabalhava pela cidade, conhecendo a cidade inteira, andando em caminhão, em tudo, trocando altas ideias, conhecendo muita gente. Ou seja, se tivesse uma câmera lá, o Tá na Tela poderia já ser lá. Com certeza ia ser muito hilário. Ia ser muito engraçado lá, ia ser muito bom. Porque a gente se divertia, a gente trabalhava bastante, mas a gente se divertia muito mais. Era uma turminha bacana pra caramba, né? Tem os mais velhos, que é o que nos orientava ali no trabalho. Sim. Mas todo mundo ali trocava ideia, batia papo, era muito divertido, né? Falava de tudo. Sim. E filmes, séries também. Séries também. A gente acabou trocando aquelas ideias, que assim, os que mais tinham a ver ali, trocando ideia com os assuntos, era eu e você, porque era ou a molecada que vivia numa outra situação, ou era um pessoal mais velho que tinha uma outra cultura, né? Uma cultura mais velha e não tinha... Para a atualidade da época, já não era tão atual, né? Ah, sim. São as gerações, né? Sim, as gerações. E, por exemplo, uma coisa que eu lembro da época, assim, que já era o fim das locadoras naquele período. Sim. Das locadoras. Sim. Eu lembro que você me comentou que assistiu Velozes e Furiosos. Foi. E gostou pra caramba. Foi, porque... Assista, não sei o que. Eu falei, rapaz, nem sei se tem um ficha da locadora ainda, deixa lá. É verdade, foi logo que começou, né, a era do DVD. Sim. Né? Eu acabei assistindo, porque tinha acabado de tirar a carteira de habilitação, tava empolgado, aquela coisa, moleque jovem. Pô, vou tunar querendo você um Tony Toretto de Cubatão. Mas foi bem legal, eu curti bastante o filme na época. No auge do poder do Fiesta 1.0. Eita, meu Deus do céu, aquele Fiesta. Só Jesus, meu Deus do céu. Então, foi engraçado, porque acho que foi o último filme que eu aluguei numa locadora. Sério? Porque eu já nem ia mais, porque nessa época as locadoras já estavam em declínio, né? Sim. Mas foi bacana, porque a gente foi trocando uma ideia. Que a gente foi pegando uma amizade de anos que tá aí. Há anos aí, né? Mas vamos fazer uma volta no tempo, um pouquinho, né? Sim. Do tempo que você era o menino Wellington. Sim, menino. O menino Wellington. Quais são suas primeiras lembranças de vida, assim, nesse meio da cultura pop, assim, dos programas que você assistia? Se a gente puxar para os anos 80, 90, né, na verdade, né? Assistia o anime, que era Cavaleiro Zodíaco. Vinha de antes, né? Que vinha o Jaspion, o Changeman. Qual mais, gente? Tinha... Você pegou essa época ainda ou pegou já? Peguei. Não, eu peguei ainda na TV Manchete. Eu ainda peguei a TV Manchete funcionando. Foi onde eu assisti todos os animes que tinha na época, né? Cavaleiro do Zodíaco. Tinha uns outros lá, Na época do Cavaleiro teve lá o Yu Yu Hakusho. Isso, o Yu Yu Hakusho. Samurai Warriors. Isso mesmo. Eu já vinha assistindo já desde aquela época, né? E hoje, né, o que o pessoal ainda lembra, que nem eu gostava muito do rock, que tá daquela época. Não é um anime, né?
O Rock, o filme Rock. O sim, filme, sim, né? do Stallone. Isso, o filme do Stallone, né? Mas tá naquele meio ali que hoje tá na cultura que a pessoa gosta de assistir por conta dos anos 80, né? Sim, sim. Com os anos 80, 90, mas já vem daquela... Tá acontecendo um resgate de coisas dos anos 80, né? Sim. Você lembra, por exemplo, que naquela época do Cavaleiro do Zodíaco foi um absurdo de sucesso, né? Sim. Não chegou a ter os bonequinhos também? Não cheguei a ter os bonecos, mas eu comprava as revistas, a revista Herói, Sim. que vinha várias coisas e via falando mais ou menos, comentando com os próximos episódios. Sim. Outra coisa também que foi marcante nesse período. Sim. Você colecionava mesmo a Herói? Não chegava a colecionar porque eu não tinha dinheiro para comprar toda semana, porque na época era semanal também. Mas algumas que eram mais interessantes eu lembro de eu ter, de eu comprar, né? E outra coisa também que nesse período era bem forte também, que era o auge, digamos assim. Sim. Os videogames. Você era adepto do game na época? Eu até tive um Nintendinho, mas eu gostava mais de ficar na rua, trocando ideia, jogando bola com a molecada, com os vizinhos, né? Ou tinha um amigo nosso que era um pouco mais de poder aquisitivo melhor na época, né? Ele tinha um Super Nintendo, então a gente ia pra lá e ficava jogando International Superstar Soccer. Só. Ficava... Você e 9 entre 10 brasileiros jogavam International. Sim. Vamos dizer 11 de 10, né? Porque quem é aficionado por videogame na época sempre jogou e até hoje gosta de jogar. Quando tem oportunidade, gosta de jogar o International. É o seu caso? Olha, eu até gosto, mas a molecada de hoje... Eu ainda até eu jogo mais com meus sobrinhos. Quando eu tenho oportunidade, consigo baixar, né, tal, conseguir pegar aqueles videogame retrô, aí eu até dou uns olé nele, mas só naqueles, os mais atuais, esquece. E, por exemplo, eu lembro dessa época também, tu falou do International, aquelas versões hackeadas, o Ronaldinho Soccer, que eles modificavam o jogo lá, né? Esses aí eu não joguei, não. Eu joguei mais o original mesmo. Tu não chegou a jogar? Não cheguei a jogar o Ronaldinho. Aquela narração linda, que lindo! Não cheguei. Não cheguei. Esse eu não cheguei. Esse eu perdi. Wellington, o papo tá bom, mas a gente vai ter que dar uma pausa aqui, porque esse aqui terminou, a gente vai ter que voltar pro segundo, mas o papo não acabou não, hein? Beleza, então. Aguenta um momentinho aí. Valeu. É isso aí, pessoal. O primeiro bloco terminou, mas já a gente volta para o segundo desse bate-papo. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Estamos de volta para o segundo bloco do Tá na Tela com esse bate-papo com meu amigo Wellington Araújo. Wellington, tem uma coisa que eu não posso... Você ia falar alguma coisa? Não, pode falar. Não, foi mal, desculpa. Aqui à vontade. Sim. Então, antes que eu me esqueça, não posso esquecer desse detalhe, no primeiro bloco a gente comentou que amigos nossos em comum vieram aqui bater papo comigo, né? Sim. E outra coisa em comum também é a área de atuação deles. O Esquilo e o Cícero são atores, né? Sim, E você tem uma experiência ali também. Inclusive influência deles, né? Por influência mais do Esquilo, né? Que acabou... Eu assisti espetáculos com ele, né? Na época, eu estudava no colégio no 31 de março. E aquela época, né, adolescente, eu não quero ver aula, eu vou pro teatro. Deixava de comer o lanche para pagar o ingresso para ir para assistir o teatro no bloco cultural, quando só tinha um bloco cultural para as apresentações. Sim. E eu acabei assistindo e fui ali e falei, poxa, isso aí é legal. Só que na época eu não achei o direcionamento para ir no local, né? E eu aí, depois que eu conheci ele, a gente pegou amizade através do Fernandinho, né, que é meu amigo de infância, vizinho, amigo de infância. Mas Fernandinho tá convidado, hein? Fernando, vem aí. E aí a gente acabou, ele falou, pô, vamos lá na casa do amigo meu, a gente pegou amizade, fomos pegar uns amizades, ele falou assim, pô, tu não gosta... Aí ele falou assim, vamos fazer um espetáculo? Só que ele me chamou pra fazer figuração. Sim.
E aí fui me entrosando, e aí acabei fazendo alguns espetáculos. O Esquilo eu sei que é um rapaz bem extrovertido. Você Sim. não é tão extrovertido quanto ele. Não. Ele já... É que, na verdade, ele já tem a comédia no sangue. Sim. Ele tem a carisma tá no sangue dele. Por que eu falei isso? Porque será que o olho clínico dele, por te conhecer, foi o Wellington leva jeito? Será que foi isso? Pode ser, porque porque eu cheguei a falar pra ele, né? Que eu assisti alguns espetáculos e tal, que eu achei legal. Ele falou, vamos. Ele tava montando um espetáculo independente na época, um monólogo. Eu acabei ajudando ele, uma parte na produção, correndo, como na época meu pai tinha carro, né? E aí eu acabei ajudando ele na parte de produção, buscar as coisas e tal. E aí a gente fez uma pontinha, aí depois apareceu um texto do Cícero, o Jardim de Dona Carlota, que nós fizemos... Desculpa o nome? Jardins de Dona Carlota. Certo. Que aí fiz uma pontinha ali, e assim, fui conhecendo o resto do pessoal, né, a galera, o Lorimar, a galera do Teatro do Caos, que é onde eu fiz mais alguns espetáculos lá com ele. E aí, mas qual foi o primeiro que você... O primeiro foi o Jardim Dona Carlota, que eu entrei atuando mesmo, com fala, tendo cena, foi o Jardim Dona Carlota, que na verdade não foi nenhuma peça, foi mais uma sketch de uns 5 minutos, porque foi uma mostra paralela pro Festac da época. Eu não vou lembrar de que ano, isso aí esquece. Mas eu lembro que nós fizemos... para depois vir o espetáculo principal, que era o espetáculo competitivo na época. E o pessoal gostou muito, né? O pessoal gostou muito na época. E foi dali que fui fazendo outras coisas, né? E aí já viu, né? Mas, por exemplo, você não tem uma experiência, de repente você começa a trilhar esse caminho. Quando você coloca o pé no palco e vê aquela plateia, dá aquele frio na barriga mesmo? Dá um frio na barriga tremendo. É aquela situação do medo de errar a primeira frase. Mas depois você passa a primeira fase, passou ileso, você começa a relaxar e depois de algumas apresentações você já começa até a brincar com o próprio texto de fato e ficar mais relaxado e mais tranquilo. No teatro não tem segunda chance, né? Você tá no palco e não tem um Chico ali que vai editar. Não. Se você errar, tu tem que improvisar ali na hora, né? Isso. Tem que improvisar e esperar a ajuda do amigo que está do lado, perceber e te ajudar a conduzir ali, né? Te ajudar a Aconteceu conduzir. contigo já alguma vez? Olha, sim, eu não lembro qual foi o espetáculo, mas eu lembro que sim. Eu errei o texto, eu fiquei esperando, aí me deu um toque, eu voltei o texto, falei, e aí foi. E aí seguiu o andamento da peça. E aí, atualmente você não está trabalhando com teatro, mas você tem vontade de voltar? Tenho. Sempre tem, né? Porque assim, E olha que eu vou falar que hoje eu não sinto mais a vontade de estar atuando no palco. Mas eu gosto muito da parte de produção. Sim, lá. Ficar pelos bastidores, ajudar a montar um palco, a montar as treliças. O famoso backstage. Isso. Né? Teve muitos espetáculos que eu trabalhei até como sonoplasta, né, pro espetáculo, do que propriamente atuando. Quase tão importante, se não até mais do que quem está no palco, porque sem a parte técnica ali... Sim, realmente, não tem muita coisa, é verdade. Precisa dos talentos, obviamente, encenando, e os talentos que ficam ali por trás dando aquele apoio. Né, sim, sempre. Tem que ter todo mundo ali. Eu lembro que eu fiz... Como ator, eu fiz 2 caminhos. Caminhos da Independência. Isso, 2 caminhos da Independência. E depois eu fiz mais um como sonoplasta. Aí depois eu acabei saindo, a vida seguiu um outro rumo. Aí depois algumas outras produções eu já fiz com o Macaco que Ri, né? Aquelas sketches de humor do YouTube. Isso, aquelas sketches de humor do YouTube. Depois nós fizemos espetáculos. Né? Teve o último espetáculo que nós fizemos foi o Filhos da Política. Foi o Cícero, que foi o deputado, o Esquilo, continuou como Zé do Queijo. Aí tivemos a participação da Nathalie, do André Louro, que estreou como ator na época, o Denir, e quem fez a direção foi o Ivan. Só que nessa parte eu fiquei com a parte de sonoplastia e ajudar a montar o cenário, o palco.
Então, isso, mas você está um pouco afastado, mas se fizer o chamado, opa. Hoje, como eu já tô mais tranquilo, né, hoje eu vou. Tá menos corrido, Tô dá pra menos organizar corrido. melhor. Dá. Então, ainda pegando esse gancho, você consegue lembrar, por exemplo, se hoje, você sabendo que tem esse talento, porque Sim. você consegue puxar no passado e falei, rapaz, acho que eu já levava jeito pra coisa e não sabia. Você consegue lembrar de algum evento, né, quando você era menino que... Olha, não quando eu era menino, mas quando adolescente no próprio 31 de março. Eu vou falar, não sei se muita gente vai assistir, né, e tal, a galera vai. Não sei se muita, na época, acho que era 2001. Eu lembro se foi 2000 e 2001, que é quando eu estava me formando no ensino médio, aqui no 31 de março. Teve um evento que foi uma reunião extraordinária dos professores, logo após o intervalo. E aí tinha eu e mais alguns amigos. Os aventureiros. E como a gente era o primeiro e terceiro ano, o resto do colégio muito visava a gente, porque nós praticamente inauguramos o ensino médio no 31 de março. Né? Pelo menos no período da manhã. E aí a gente foi brincar com o pessoal falando que não ia ter mais aula. Só que eram dois terceiros anos. Uma outra turma falou não vai ter mais aula e começou a ir embora. A galera do primeiro, do segundo, da oitava, foi olhando, não vai ter mais aula? Aí não, aí juntou mais alguns amigos e fomos. Não vai ter mais aula, não vai ter mais aula. Então. Você começou a jogar lá dentro brincando. Sim. E aí eu percebi que o pessoal começou a ir embora. Aí tava eu e uma amiga, a gente foi andando, a gente foi falar com a irmã dela que estava no ensino fundamental. Aí a gente voltou. Aí o pessoal indo embora, aí o pessoal falou assim, não vai ter mais aula? Eu, não vai ter mais aula. E ela falava assim, não fala isso, o pessoal está indo embora. Aí eu passei na frente da inspetora, na mesa da inspetora, lá no 31 de março, lá em cima. Uma mesa grande, ela lá desesperada. Aí eu virei para ela e falei assim, eu não vou citar o nome dela, né, gente, por favor. Né, sacanagem. Aí eu falei, não vai ter mais. Aí eu falei, vai ter aula ainda? Ela vai. Eu falei, mas por que o pessoal está indo embora? Ela, eu não sei, tem algum palhaço falando que não vai ter mais aula. Com aquela convicção. Isso, a convicção. Eu falei, sério? Não, então vai ter aula ainda? Ela vai. Eu falei, então tá bom, então eu vou passar nas classes falando que ainda vai ter aula, tá bom? Essa minha amiga começou a sair andando e dando risada. E eu sério falando com a inspetora. Aí, quando eu cheguei numa outra classe da oitava série, aí eu falei assim, pode ir embora. A menina falou, mas a inspetora falou que não vai ter mais, que ainda vai ter aula. Eu falei, você não viu eu falando com ela? Vi, eu falei, então, ela acabou de falar pra mim que não vai ter mais aula. Rapaz. E fui andando pra minha classe, deixei o pessoal ir embora. É o talento usado pra aprontar. Isso não é muito legal, não. Na época, adolescente, eu lembro que a nossa janela ficava virada pra secretaria. E para um corredor e para a área aberta que dava para o portão de saída. A gente olhou mais da metade da escola, lá no portão, de mochila, quando a gente olha, passa os professores para a classe. Ocupado aqui. Todo mundo xingando. E o professor chegou, na época, um professor que era complicadinho de se lidar com ele. Era gente boa, mas era complicado de se lidar com ele. Ele parou, olhou para dentro, quando ele viu as peças que ficou dentro da classe, ele só olhou e falou assim, eu não vou nem falar nada do que está acontecendo aqui. E o pessoal foi voltando e, logicamente, xingando quem falou aquilo. Rapaz, realmente, essa parte aí é bem curiosa. É o talento que você... para poder ludibriar. Sim, sim. Isso não é muito legal, não. Mas sabe o que não é muito legal também? É o tempo do bloco. Já acabou? Esse já terminou também. Eita! Mas aguarda um pouquinho, tem mais um. Beleza, então. Dar a volta. Falou. É isso aí, pessoal. O segundo bloco terminou, mas já tem o terceiro e último para esse bate-papo. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink,
soluções em internet. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Tá na Tela, com um bate-papo aqui com o meu amigo Wellington Araújo. Wellington, nós fizemos praticamente uma retrospectiva de eventos da tua vida, né? Sim, sim. Mas agora em 2022, qual tem sido o teu hobby? Você acompanha cinema, séries atualmente? Olha, o tempo que dá eu tenho acompanhado séries, tenho procurado assistir as séries. Então eu vou, hoje com a facilidade da tecnologia do celular, eu coloco o aplicativo e vou assistindo a série a hora que dá, a hora que estou fazendo comida, ou estou vendo televisão, descansando no quarto, eu vou acompanhando as séries. E o que você tem assistido ultimamente? Olha, ultimamente eu tenho gostado de assistir Suits. Que é uma... Suits. Suits, não conheço. É uma série de um advogado, de uma empresa de advocacia. É bem legal, é da Netflix, ela, né? Acompanharam alguns filmes da Marvel, Sim. né? Até por conta de uma grande amiga, a Carol, que ela é fãzaça, então ela assiste, então acabei voltando a ter o gosto de assistir esses filmes de super-herói, então vou sempre assistindo os lançamentos, o último lançamento do Pantera Negra Forever, né, para sempre, eu assisti no cinema. Não tenho acompanhado mais a questão da Netflix também. Assisti um filme da Enola Holmes, que é bem legal. Tem o 2. Enola Holmes, né? Que é Isso. Com a menina do Stranger Things. Isso, e, né, com o Henry Cavill lá e o outro. Esqueci o nome do outro. A Enola, se não me engano, é irmã do Sherlock Holmes. Isso. Tem o 2, que já foi lançado. Atualmente estou assistindo Wandinha, né, que é o atual agora, né? Wandinha da família Addams. Isso, que é a série da Netflix, que é com direção de Tim Burton, que está muito bom, né? A visão dele, né, muito boa nessa parte. E tenho acompanhado uns novos, que nem tem uma série que, por influência dos meus sobrinhos e dessa filha dessa minha amiga, One Punch Man. Qual o outro que eu estava assistindo? Aí é anime, já que a Caída já voltei pro anime. A japonesada, né? Isso. Essa parte, assim, mais ou menos isso que eu tenho assistido. E, por exemplo, quando você vai procurar alguma coisa para assistir, você tem alguma predileção, algum gosto pessoal para algum estilo de filme? Ou tem algum que te atrai mais? Olha, sempre tem aquele gosto, eu gosto de ver um pouco de suspense, terror, mais ou menos. Já fui mais fã, hoje eu tô meio, digamos assim, meio medroso para isso. Porque eu gostava de assistir muito, eu assistia, hoje tem certas coisas que eu falo assim, por que eu tô assim hoje? Né? Mas o que me chama mais atenção, porque eu vou sempre lendo, né, a sinopse, né? Então, o que vai me chamando a atenção, que traz alguma reflexão também, né? Então, vou acabando nessa linha aí. Tem uma característica interessante, você falou que hoje, com o advento das tecnologias, você pode pegar teu celular e assistir o que você bem entender na hora que você quiser, né? Sim. Você falou lavando a louça, por exemplo, coloca o celularzinho ali. Fazendo comida, vou assistindo. É curioso que eu, às vezes, me pego pensando se voltasse no tempo e falasse como seria hoje no futuro, e tipo, eu falo que você tá maluco, né? Como assim? Pra assistir o que tu quer na hora que você quiser. Exatamente, né? Porque quando a gente era criança, a felicidade era chegar na sexta ou no sábado, alugar 5, 6 filmes para você devolver na terça, né? Ou segunda, porque você alugou bastante e você passar o final de semana assistindo filmes, hoje, né? Você dá um clique e tu maratona uma série inteira no dia. Num dia. Exatamente. Hoje vai que nem essa série Suits, são 9 temporadas, eu já tô na 7ª. Tem 2 meses que eu tô assistindo ela, então vou sempre assistindo ela de pouquinho em pouquinho. Mas, por exemplo, eu lembro que em conversas anteriores aqui no programa, volta e meia surge essa questão, né? Antigamente você tinha que estar em casa no horário certinho do programa, se você não tivesse, já era. Era o desespero danado. É o exemplo do Cavaleiro Zodíaco, era 5 horas, era alguma coisa assim, eu saía da rua, ia para casa para poder assistir.
Porque a gente não tinha aquela certeza de poder ver depois. Né? Isso, como você até sabia, mas você ia levar pelo menos uns 3 meses para poder reprisar aquele episódio. A Manchete ainda é camarada, porque ela reprisava pra caramba. Sim, é verdade. Mas não era um expediente muito comum em outros canais. Não tinha. Na verdade, era só ela que tinha essa parte, né, de fazer alguma outra reprise. As outras não. Eu lembro que quando eu era pequeno, na época da Saudosa, no saudoso show da Xuxa, Sim. Né, nas programações de férias sempre estreavam alguns desenhos novos, né? Sim, sim. Tinha um desenho que eu não lembrava nem a pau qual era o nome. Eram os caras com umas armaduras, estilo medieval, tecnológico, e tinha um emblema de um animal no peito. Passou muitos anos, não lembrava o nome. Aí, graças à internet, eu descobri os Visionaries, né, os visionários, né? Ou seja, não consegui ver na época, passou acho que 30 anos pra me saber qual era o nome do desenho. Pior que tem muita coisa que eu não lembro. Eu lembro que eu assistia, mas eu não lembrava o nome, e depois eu descobri o nome agora, né, atualmente. Né? Wellington, tem uma coisa muito chata pra te informar. O programa terminou. Acabou, mas já. Passa muito rápido, mas tem uma vantagem. Sim. Como tem muito assunto, você pode voltar aqui e bater papo comigo de novo. Volta então, a gente volta, só marcar. Então, deixar o espaço aberto para algum agradecimento, um abraço, fica à vontade aí. Agradecer a você, aos produtores, ao programa, é legal, obrigado mais uma vez pelo convite. E fico lisonjeado de ser convidado novamente para batermos um papo. Pode deixar que o sinal, o bate-sinal vai aparecer no céu te convocando. Com certeza, então. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu, obrigado a vocês. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Tá na Tela. Aguardo vocês na próxima edição. Até lá.